novo ano no calendário da igreja. Começamos no domingo passado, um novo ano. Já estamos no novo ano nesse tempo da igreja. E se é verdade que cada período do calendário aponta para Jesus de alguma maneira, e tudo sempre aponta para Jesus, é verdade também que nesse tempo de advento, apontar para Jesus é algo feito com muita habilidade, com muita excelência, com muita capacidade, por um cara chamado João Batista. A gente falou um pouco sobre João Batista no culto do domingo passado. No meio da semana, no estudo da palavra, a gente falou mais um pouco a respeito dele, a respeito da pessoa de João, a respeito da mensagem de João, até porque é um personagem tão importante, mas que é tão desconhecido por tanta gente. Então falamos bastante, temos falado muito e vamos falar mais um pouco sobre ele hoje. Hoje estamos diante de um texto que descreve o que podemos chamar de ponto alto da missão de João Batista em relação a Jesus Cristo. É o momento exato do encontro entre Jesus e João e Jesus. Diz que Jesus vem em direção de João. Esse Jesus é incrível, né? Eles tiveram poucos encontros, a gente falou sobre isso na quarta-feira. É possível que 2 ou 3 no máximo, pelo menos os que estão registrados nas Escrituras Sagradas. Mas esse encontro acontece numa ruela de chão batido, uma ruela empoeirada, num povoado chamado de Betânia, que ficava perto do Rio Jordão, diferente da cidade de Betânia, o povoado de Betânia, que fica lá perto de Jerusalém, onde Jesus foi tantas vezes e tantas vezes pregou naquele lugar, teve encontros bonitos ali também. O João, no encontro com Jesus, imagina Jesus vindo ao encontro de João, ele está eufórico, ele quer gritar, a sensação que a gente tem é que ele grita, ele aponta, ele está com seus seguidores, Jesus com seus seguidores, naquele povoado, naquele lugarzinho pequeno, então ele aponta para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele quisesse gritar para todo o povoado de Betânia, para todo o povo de Israel, para o mundo inteiro, é ele, está aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, eu queria que você, ao longo da mensagem de hoje, que não vai demorar, que você enxergasse Jesus ao longo dessa mensagem, o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. E o primeiro detalhe que eu gostaria de comentar com você nessa manhã é justamente esse, Jesus, o Cordeiro de Deus. O versículo 29 diz, aí está. No encontro de Jesus com João, João diz, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se João pudesse definir Jesus de algum jeito, de alguma maneira, talvez uma das primeiras definições seria essa. Jesus quem é Jesus para João? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus como Cordeiro aparece apenas aqui nos evangelhos todos, apenas aqui em João. Versículo 29, esse versículo que a gente leu, e no versículo 36. Jesus como Cordeiro aparece em 2 epístolas, nas epístolas de Coríntios e de Pedro. E também aparece 4 vezes em Apocalipse. Mas o cordeiro, o animal cordeiro apontando para Jesus, aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Naquele tempo, o perdão dos pecados dependia da morte do cordeiro, de um cordeiro. Ou seja, para alguém ser perdoado dos pecados, um cordeiro precisava ser imolado, precisava ser sacrificado, precisava sangrar, e não podia ser um cordeiro qualquer. Diz o texto bíblico que tinha que ser um cordeiro perfeito, o melhor de todos os cordeiros do rebanho. Pois bem, quando Jesus morre, Jesus é o cordeiro substituto, Jesus é o Cordeiro de Deus que morre uma vez por todas pelo perdão dos pecados, ou para o perdão dos pecados de todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Portanto, para que eu tivesse perdão dos pecados, Jesus teve que se sacrificar, o Cordeiro de Deus teve que morrer por mim. Nenhum outro sacrifício precisa mais ser feito, nenhum cordeiro agora precisa morrer jamais, ninguém mais precisa ser sacrificado, nenhum cordeiro, nenhum animal, nenhuma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente, que foi, como diz o Isaías, humilde
cabisbaixo ao matadouro. Jesus é o cordeiro que basta, é o cordeiro que substitui os cordeiros todos, que substitui qualquer sacrifício, que substitui qualquer penitência. Eu quero repetir isso para você: ninguém mais precisa se sacrificar, ninguém mais precisa pagar pelos seus pecados, ninguém mais precisa se penitenciar, ninguém mais precisa se autoflagelar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Basta confiar no Cordeiro. Basta confiar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. É isso que o João está dizendo. Olha, o meu batismo é com água, mas ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele é o Cordeiro de Deus. Segundo detalhe interessante do texto, ele é mais importante do que eu, diz João no versículo 30. Ele é mais importante, muito mais importante do que eu. Se alguém perguntasse para João qual seria uma outra definição de Jesus para João, ele talvez dissesse: olha, ele é muito maior do que eu, ele é muito mais importante do que eu. Mas por que Jesus é mais importante do que João? O versículo 31 do nosso texto dá uma dica importante, dá uma dica interessante, uma dica legal. Porque antes de eu nascer, Jesus já existia, diz João. Ora, todos nós sabemos que Jesus nasceu como humano depois de João Batista. O João veio 6 meses antes, era filho da Isabel, que era parente da Ana, e ele vem justamente antes para preparar o caminho de João. Mas o texto não diz que Jesus nasceu antes, nasceu primeiro. O texto diz que Jesus já existia antes de João. É porque Jesus existe desde a eternidade. Jesus é mais do que humano, Jesus é divino. É por isso que ele é mais importante do que João. Muitos estão pregando aí um Jesus qualquer, um Jesus que foi grande profeta, que foi um grande cara, que foi um grande homem, que foi uma grande personalidade, mas o nosso texto diz que Jesus é infinitamente mais do que isso. O nosso texto diz que Jesus é Deus, é divino, e é por isso que ele pode perdoar pecados, é por isso que ele pode salvar, e só ele, ninguém mais, só Jesus perdoa e só Jesus salva, não há outro nome, não há outro alguém. Essa é a razão porque o João está apontando para Jesus, se anulando, se escondendo e dizendo: é Ele, o tempo todo João dizendo: é Ele. Eu não tenho condição de nem amarrar as sandálias dos pés dele, porque ele é muito maior, infinitamente mais importante do que eu. Querido, esse é o nosso Jesus, muito mais importante. Meu Jesus, o Jesus do João, o seu Jesus, é muito mais importante do que a gente, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador. E um último detalhe do texto, versículo 33, Ele batiza com o Espírito Santo. Se alguém perguntasse para João, mais uma definição, João, a respeito de Jesus, é possível que João fosse dizer: olha, Ele é aquele que batiza, eu batizo com água, mas Ele batiza com o Espírito Santo. Outro texto ele disse: Ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. No versículo 31, se você está com a Bíblia aberta, o texto diz que João batizava com água, e a partir do momento em que João batizava com água, as pessoas sabiam quem era Jesus. Está no versículo 31, você pode conferir aí. E eu tenho 2 curiosidades para compartilhar com você nesse terceiro ponto, nesse terceiro momento do texto. Primeira curiosidade é que o João vai dizer 2 vezes, entre os versículos 31 e 33, que ele mesmo não sabia quem era Jesus, até o dia em que ele batizou Jesus, e naquele momento ele ficou sabendo que Jesus era o Filho do Deus vivo. Foi naquele momento. João estava batizando e batizava todo mundo com água, jogava água sobre as pessoas ou mergulhava as pessoas, só que quando ele faz isso com Jesus, algo diferente acontece. Diz que o céu se abre e sai uma voz de dentro do céu que envolve aquele lugar, é Deus dizendo: esse é o meu filho querido, ouçam ele. No mesmo instante em que João batizava Jesus, diz que o Espírito Santo desce do céu em forma de pomba e pousa sobre Jesus. Aí ele entendeu, é ele, Jesus, foi aí, diz o texto, daí fiquei sabendo que Jesus, que ele é o Filho do Deus vivo. Uma segunda curiosidade é que a gente não sabe, o texto bíblico não diz se João foi batizado, se ele foi batizado ou quando ele foi batizado. Mas é importante que eu diga para você aqui que o batismo naquela época era apenas um momento ritual, era uma prática simbólica da igreja. Inclusive muitos outros povos batizavam como um ritual de entrada,
O batismo era um ritual de entrada no meio de uma tribo, no meio de um povo, no meio de um grupo, mas a partir do batismo de Jesus, o batismo é diferente do batismo de João, que não era apenas com água, que era com fogo e com o Espírito Santo. O Lutero vai dizer numa explicação que faz sobre o batismo, que o batismo não é apenas água simples, mas é água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. O batismo é a movimentação sobrenatural do Espírito Santo nas águas ou na água, e um novo nascimento acontece. Ninguém pode nascer de novo, ou ninguém pode entrar no céu se não nascer de novo na água e no Espírito. Hoje à tarde vai ter batizado, o pequeno Levi vai ser batizado, tudo está sendo preparado para esse momento tão extraordinário. Agora, a partir do batismo, nós somos templos do Espírito Santo. Você já pensou nisso? Somos morada de Deus. Agora não somos mais nós que vivemos, é Jesus que vive em nós. É por isso que o João vai dizer, ele batiza diferente. O meu batismo é com água, é para simbolizar arrependimento, mas ele vai batizar diferente, é com o Espírito Santo e com fogo. Uma nova vida acontece, um novo momento aparece. Eu vou terminar essa mensagem aqui, querido, dizendo para você que se o João fosse perguntado a respeito de quem Jesus é, muito provavelmente ele daria muitas respostas. Ele diria que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, que Jesus é maior do que ele, mais importante do que ele, e que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele poderia dar outras respostas, muitas, mas certamente a resposta que melhor define aquele cujo caminho João veio preparar é essa: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se alguém perguntasse para você sobre quem é Jesus, eu imagino que você tivesse muitas respostas para dar, você teria muitas definições. Você diria que Jesus é amor, que Jesus é alegria, que Jesus é paz, que Jesus é bondade, que Jesus é misericórdia, que Jesus é compaixão. Você diria muitas coisas a respeito de Jesus, mas certamente a resposta que melhor define a sua relação com Jesus é: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Querido, o advento aponta para Jesus, um Jesus que veio, um Jesus que chegou, e Ele veio para mim, Ele veio ao meu encontro, Ele veio na minha direção, Ele veio justamente para me perdoar. Ele veio, desceu do céu e veio na minha direção para perdoar os meus pecados. É por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Não há notícia melhor, não há alegria maior, não há presente mais extraordinário do que esse. Saber que Jesus perdoa pecados, é o único que pode perdoar pecados, que pode dar paz ao coração, que pode tirar as culpas todas, que pode dar leveza para a vida, alegria para viver, porque não há nada que incomoda mais no mundo do que o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Querido, meu desejo para você e para mim é que a nossa vida seja como a vida de João, que a nossa vida aponte para Jesus, que a nossa vida grite o tempo todo, todos os dias, o dia todo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, que pode tirar o seu pecado, que tira o meu pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus. Amém.